Olá, você vai assistir agora mais um programa de Bem com a Vida. Esse programa é uma iniciativa da comunidade evangélica Sara Nossa Terra Natal, Rio Grande do Norte. Vamos juntos a um caminho de crescimento para conhecer mais a Jesus. Chama todo mundo e vem ficar de bem com a vida. Olá, queridos, tudo bem? Estamos aqui para mais um programa de Bem com a Vida, hoje com um convidado especial aqui, Pastor Adriano. Seja bem-vindo ao nosso quadro do Arena Jovem. Nós estamos numa série chamada Timeline, que é de volta ao seu passado para construir o seu futuro, tá? Olhando a sua linha do tempo. Essa série tem sido muito forte porque ela tem trazido chaves que abrem, as portas que foram fechadas no seu passado para que o seu futuro seja diferente. E hoje nós vamos trazer uma super chave, que é a chave do perdão. O que é que o Senhor tem como visão, pastor, sobre essa questão do perdão? Perdão ele é muito complicado, para o ser humano, muito complicado. O perdão ele abrange algo na vida de um ser humano, assim, que define algo do ego próprio, da justiça própria. E o que eu vejo que abrange a questão do perdão é que ela é uma chave. O perdão ela é uma chave para que Deus possa abrir as janelas dos céus, para que a sua vida possa crescer, diante de Deus, e a sua vida pessoal, o seu convívio com as pessoas, tem que haver o perdão. Verdade. Tem uma passagem bíblica que eu acho muito interessante, que ela fala que, assim, como o ferro com o ferro se afia, assim o homem é outro homem, Então, os conflitos em um relacionamento, eles já eram descritos na palavra de Deus desde o início. Nós realmente somos seres diferentes, com mentalidades diferentes, com construções diferentes. Então, as pessoas, elas nunca vão ser iguais, E o que acaba acontecendo é que a diferença do outro, quando não respeitada, ela passa a nos magoar. É o que a gente tem visto muito nos dias de hoje. As pessoas agem de uma forma que nós não agiríamos porque somos diferentes, Mas a estrutura do outro é construída por aquilo que ele vive, que ele passa. E eu acho que quando a gente consegue entender que as pessoas têm uma estrutura de vida diferente, que as nossas expectativas não podem ser igual àquela que nós somos, Nós somos menos magoados. E aí nós conseguimos entender e perdoar a atitude do outro. Conta aí pra gente se o senhor já teve alguma situação que o senhor precisou liberar perdão para alguém. Tem uma recentemente, Na verdade, recentemente não, era do meu pai, na verdade, O meu pai, ele foi embora, eu tinha 20 anos, ia completar 20 anos, e ele abandonou tudo, teve uma confusão, e ele foi embora, separou, foi embora, a gente aqui. E eu fiquei com muita mágoa do meu pai, eu não tinha perdão para a vida dele, eu não queria nem ver ele mais. E passou muitos anos. E nesse ano agora, aconteceu algo muito legal. O bispo Lindomar, o nosso bispo, ele encontrou o meu pai. Eu conversei com ele, ele sentiu uma necessidade, porque ele falou para mim que eu precisava perdoar, e ele precisava juntar esse negócio. Então, assim, ele achou essa necessidade em mim. E ele procurou meu pai, achou. Aí, resumindo, o meu pai veio para cá. Nós encontramos o meu pai. Meu pai hoje está morando com a minha mãe. E quando eu vi o meu pai, foi na hora que eu o perdoei. Depois de 20 anos que eu perdoei o meu pai. Quando eu o vi. Então, assim, foi algo muito forte. Às vezes, a questão do perdão, você acha que você está perdoado, que você perdoou, algo que está esquecido, mas quando você se depara com a situação que você percebe que precisa perdoar, que tem algo, uma mágoa no coração, aí você se depara com isso. E isso foi muito legal. Hoje ele está aqui conosco, está morando com a minha mãe, mora em Extremóis, e eu o perdoei. Ai, que bênção. Isso é forte, Porque o pastor ele trouxe uma situação do pai. Eu também tenho uma situação paterna bem forte, Eu fui filha fruto de um relacionamento extraconjugal. E a gente passou por muitos conflitos onde eu também precisei liberar esse perdão para o meu pai.
que é que eu passei a entender depois que eu conheci Jesus? É que as pessoas que nos ferem sempre serão pessoas que são muito próximas, né? As pessoas que nós precisamos liberar perdão nunca vai ser um estranho, nunca vai ser alguém distante de você. Se alguém no meio da rua passa e fala algo, não vai te ferir tanto como alguém próximo, como alguém que está com você todos os dias. Então, as nossas principais feridas, elas estão relacionadas a pessoas que nós amamos. Nós precisamos entender muito isso, né? Verdade. As pessoas que nos ferem são as pessoas que nós amamos, que nós expectamos, né? Que nós lançamos algo que não deveria ser lançado no ser humano, porque todos nós somos falhas. Quem é que diariamente não falha? As nossas falhas, elas são humanas. Enquanto nós formos humanos, nós teremos falhas, né? Assim como o pai dele falhou, gerou essa situação, mas com certeza ele também tinha uma estrutura, Sim. né? As explicações, mesmo que não supra as necessidades que a gente tem de ouvir. Ele chegou em algum momento a conversar sobre o acontecido com o senhor? Conversou sim. Quando ele chegou, eu não quis assim, buscar ele, né, no aeroporto. Uhum. No aeroporto ele veio de ônibus, né? E assim, a gente pagou um Uber para buscar porque eu estava me preparando, assim, estava me preparando o meu coração. Sim. E Deus já estava me preparando, mas eu achava que eu tinha perdoado, mas eu não tinha perdoado. E quando eu conversei com ele, a gente chorou junto, a gente se abraçou e foi muita emoção. E ele não parava de me abraçar, ele não parava de me abraçar, e ele começava a pedir perdão. Me perdoe porque eu abandonei vocês, me perdoe. Aí ele começou a falar num outro dia, mas no outro dia, eu Sim. saí com o meu pai e a gente foi dar uma volta junto. E ele me contou tudo, né? Que foi embora e não voltou pelo fato de ter vergonha, né? Do tempo ter passado, pelo fato que ele tinha feito, né? Pelas decepções que ele tinha causado naquele tempo. E assim, eu entendi ele naquela hora. E eu falei assim para Deus, eu falei para Deus e falei para ele assim, ó, Pai, eu amo o Senhor e o Senhor não precisa nem me falar mais nada. Mas ele fez questão de me falar, ó, eu passei por isso, ele disse que passou fome, ele disse que não teve relacionamento com outra família, não quis mais, mas a vontade dele era de voltar para casa. Estar com vocês, Estar né? conosco. E como o senhor se sentiu depois disso, de encontrá-lo, de poder liberar? Porque às vezes o orgulho, né, que tende a imperar no ser humano, nós temos esse senso de juiz, né? Muitas vezes nós queremos julgar o outro sem entender que a semente que ele planta é uma responsabilidade dele, né? Quando nós colocamos isso na nossa cabeça, que aquilo que nós lançamos, nós mesmos vamos colher. Mas qual foi a sensação que o senhor teve em encontrá-lo, em poder ouvi-lo, em poder liberá-lo? Isso lhe deixou mais leve? Sim. Hoje, os pensamentos que a gente tinha, né, da infância, né, havia pensamentos bons. Só que os pensamentos bons, eles tinham sido esquecidos. Como, por exemplo, o meu pai me arrumava para ir para a escola. O meu pai, muito interessante, que ele pegava umas escovas, naquele tempo lá, que eu não sou muito velho não, eu sou novo. Mas naquele tempo lá atrás, lá, os pais, ele colocava os filhos para a escola e ele pegava uma escova, um escovão que tinha assim, ele passava nas unhas assim, ó. E eu ficava muito chateado com aquele negócio. E aquilo me veio na mente, o cuidado que ele tinha conosco, né, que ele levava a gente na escola, e aquilo foi brandando no meu coração. E aquilo foi voltando na minha mente, eu fui só trazendo aquelas coisas boas que aconteceu e as coisas ruins que aconteceram daquela trajetória foram ficando esquecidas. E foi apagando e foi restaurando só as coisas boas que ele fazia conosco. Hoje, né, o meu coração é muito feliz, eu me sinto muito em paz. Né, dá vontade de abraçar, de beijar, dá vontade de estar com ele. E assim, isso causou assim, na minha vida assim, um impacto muito poderoso, porque eu vi que através dessa paz que eu tenho sentido até agora, tem trazido para os netos, não conhecia os netos chamar de vô, e você saber, poxa, meu pai está aqui, o seu filho chamar, benção avô.
Então a gente não tinha isso na nossa família, a gente não tinha há 20 anos desse jeito. Então assim, eu me sinto assim muito leve, muito em paz, assim, com o coração muito feliz. Que riqueza, né, gente? E essa é a lição que nós queremos deixar hoje para você. Se você foi ferido, magoado por alguém, tente entender o lado do outro também. Cada um tem suas dores, tem suas dificuldades, que você possa liberá-lo. O perdão, ele não é um presente para o outro, ele é um presente para você. Quando você vive o perdão, você está tirando um peso de cima de você, né? Muitas vezes você tem carregado pessoas que continuam vivendo, né, que continuam caminhando, crescendo, enquanto você está preso ali no mesmo lugar, naquela mesma dor, naquela mesma situação. Então eu queria te chamar nesse dia a analisar quais são as prisões, né, emocionais que você tem guardado, onde você tem se prendido aí no seu passado, que tem impedido você de viver um presente e um futuro cheio da glória de Deus. Porque onde não há perdão, a oração não sobe, né? O louvor não consegue fluir porque você está com o coração ressentido, amargurado, e isso adoece a mente, adoece o corpo. Então nós queríamos te chamar nesse dia a fazer essa reflexão, analisar quem são as pessoas que te feriram. Será que verdadeiramente essas pessoas merecem que você continue as carregando aí com você esse tempo inteiro? Nós vamos encerrar esse bloco, né? Foi maravilhoso. Quero agradecer mais uma vez a presença do pastor Adriano aqui. É um prazer tê-los conosco. Eu queria convidar você para encerrarmos orando, amém? Feche seus olhos aí onde você está. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te damos graças por esse dia, por esse momento na tua presença, que o Senhor possa alcançar cada vida, cada pessoa que tem nos assistido, acompanhado. Deus, que seja um dia de verdadeiramente romper com toda dor, toda mágoa, todo orgulho, todo ressentimento, que haja um liberar do perdão, entendendo que é uma dádiva do Senhor, que a tua oração nos ensinou, Deus, a perdoar o outro como o Senhor tem nos perdoado diariamente. Que isso alcance cada mente, cada coração, cada família. Nós liberamos a tua bênção sobre cada casa, em nome de Jesus. Amém. Se ligue no programa De Bem com a Vida. Olá, estamos iniciando mais um programa De Bem com a Vida. É uma alegria estar aqui com você. Programa De Bem com a Vida, que é uma iniciativa da comunidade evangélica Sara Nossa Terra. Sara Nossa Terra, que a sede dela está ali na rua Jacaúna, número 145, no bairro de Lagoa Seca, próximo ali ao Midway Mall. Nós temos os nossos cultos ali ao domingo, que é o nosso culto de celebração da família, que acontece todo domingo às 18h30. Temos no sábado o nosso Arena Jovem, que é o nosso culto, nosso espaço do jovem, que muito jovem, muito bom, que acontece todo sábado às 18h. E temos também na terça-feira o culto de libertação, culto de quebra de maldição, um culto muito forte nessa área de libertação, que acontece todas as terças-feiras às 19h30. A gente tem em todos os nossos cultos na Sara Nossa Terra um momento que eu acho muito importante, que é o momento no altar. A gente, depois do momento de oração, louvor, a gente chama todo mundo para vir no altar. Tem gente que não gosta de vir, ajoelha lá na sua cadeira. A gente tem um tempo de oração muito forte, na terça, no sábado e no domingo. E eu quero convidar você para estar conosco. Eu, na semana passada, estive aqui e estou novamente com o pastor Palhano. Pastor Palhano é pastor do Verbo da Vida. Hoje a gente já vai começar falando do Verbo da Vida, mas a gente vai falar um pouquinho sobre esse momento político que a nação está vivendo, atravessando. Pastor Palhano trouxe aqui uma cartilha, ele vai apresentar essa cartilha, a gente vai falar um pouquinho sobre ela, mas eu quero desde já agradecer mais uma vez, pastor, por estar aqui comigo mais um programa. E eu quero que o senhor fale um pouquinho do Verbo da Vida, onde é que vocês estão. Eu sei que vocês estão com igreja, Parnamirim tem algumas igrejas, parece Mossoró. Eu queria saber um pouquinho, até para todo mundo saber, e você falar ali da sua sede. Eu estive lá pregando na sede, pastor Palhano, desde já agradeço muito. Como eu fui bem recebido ali, cara, eu fiquei encantado por todo mundo, todas as pessoas, as ovelhas, todo mundo, pessoal da segurança, né? Aquilo me deu uma aula ali, sabe? Amém. E eu quero agradecer muito, fui lançar meu livro, eu acho que isso é unidade, unidade. O pastor de uma igreja
me convida para eu lançar um livro que eu escrevi lá na igreja dele. Então, eu fiquei muito contente, muito feliz, e eu queria te dar aqui mais uma vez as boas-vindas e você falar um pouco do Verbo, e aí depois vamos entrar na cartilha e a gente começar a falar desse momento político que a nação está vivendo. Amém, bispo. Mais uma vez, obrigado, né, pelo convite. E então, nós somos, eu sou pastor-presidente lá na Igreja Verbo da Vida, aqui em Natal, no Alecrim, ali na Presidente Gonçalves 2279, próximo da Casa Decor. Também na esquina ali com a Nevaldo Rocha, né, antiga Bernardo Vieira. Temos igrejas, como o senhor falou, em Parnamirim, pastor Jaelson, na Zona Norte com o pastor Josinaldo, aqui em Nova Parnamirim com o pastor Alex agora. Temos também em Mossoró, hoje aqui no Rio Grande do Norte nós temos também alguns pontos de pregação, tanto aqui em Natal, né, como em Extremóis, São Gonçalo, outros lugares, mas assim, graças a Deus, o Verbo da Vida tem se espalhado no Brasil e até fora do Brasil. Temos hoje igreja até no Japão. Uau. Deus é muito bom, na África, na Europa, na América. A gente só não está ainda na América Central, estamos trabalhando para isso. E na semana retrasada, conversei com uma pessoa também, que na Oceania ainda não chegamos, mas ele tem um chamado para a Austrália. Uau. E nós cremos que vamos chegar lá também. E, bispo, eu fico muito feliz de também compartilhar aquele dia que o senhor teve lá na nossa igreja, que a gente convidou o senhor a lançar o livro, falar um pouco sobre esse livro. O senhor me deu um exemplar e eu quero lhe dizer, eu comi aquele livro. Que bom. Eis-me aqui, um livro maravilhoso, palavras bem simples, mas muito profundas, contando um pouco de sua história, mas também falando da importância de um ministério. Então, quero lhe parabenizar também por esse livro. Foi um sucesso, viu, para a minha vida. E eu tenho indicado para muitas pessoas esse livro. E eu tenho certeza que ele vai tocar a vida de muitas pessoas. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado mesmo. Fala um pouquinho da cartilha. Já entrando aqui, eu quero bater um papo com o pastor Palhano desse momento que o Brasil está vivendo. O pastor Palhano é um pouco mais novo que eu. Um pouco assim, né? Bem pouco. Bem mais novo do que eu. Eu estou com pouco. 58 anos. Eu nunca vi o que eu estou vendo hoje. Eu nunca vi uma mudança, uma transformação tão radical no comportamento do ser humano. Sim. A gente está vendo um momento muito delicado, politicamente falando, né? Verdade. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse momento e apresentasse essa cartilha que eu achei tremendo e extremamente importante. Então, nós verdadeiramente estamos passando por uma situação bem complicada, né? A gente tem visto tantos embates dentro da família mesmo, né? Muitas famílias têm brigado, irmãos brigado com irmãos, por causa dessa loucura, né, que tem acontecido na nossa nação. Mas nós, como cristãos, eu entendo que temos uma grande responsabilidade mesmo. Não só como cristãos, mas como líderes, como ministros do Evangelho. Nós não podemos nos calar. E quando nós falamos isso, eu não estou falando de levantar a bandeira de um nome, de uma pessoa, de coisas desse sentido. Mas é levantar a bandeira dos princípios que nos norteiam. Os princípios judaicos cristãos, aqueles princípios que nos estabeleceram, né? Que nós entendemos como família, regras, princípios, porque Deus é um Deus de princípios. E nós não podemos calar diante de tantas atrocidades que têm acontecido, né? Diante de tantos desmandos, de ideologias totalmente fora do contexto da palavra de Deus. E isso é o que a gente tem que falar. Porque se a gente não falar, mais tarde, amanhã, em outros lugares, a gente não vai ter a oportunidade de fazer, bispo, o que, por exemplo, fizemos no dia 16, né? De ir à rua, de falar do Evangelho nos 4 cantos da terra, fora das nossas igrejas. Se brincar, a gente vai ficar impedido até de ter momentos de culto nas nossas igrejas. Então, por isso que esse é um momento, uma grande oportunidade da igreja não se calar, muito pelo contrário, mas da igreja nortear a sua membresia, né? Nortear as pessoas que, por exemplo, de um programa como esse que o senhor tem, eu tenho certeza que não só evangélicos estão assistindo, são pessoas de diversas religiões, credos, às vezes talvez até ateus, mas abrem e querem ouvir uma palavra, assistir um programa, e nós temos a responsabilidade de falar a verdade para as pessoas, daquilo que de fato marca a vida de um homem, de uma mulher, do filho, não deixar as coisas espalhadas como muitas pessoas querem fazer. E já entrando
mais detalhadamente dessa cartilha, bispo, essa cartilha foi elaborada pelo nosso ministério. Nós temos um cuidado muito grande, um esmero de orientar o nosso povo. Não só dizer, faça assim, faça assado, não. Mas orientar, mostrando, nós temos um trabalho jurídico muito forte, né, na pessoa de Tiago Garcia. Ele faz parte da diretoria do nosso ministério. Ele é um estudioso, né, e ele pega coisas da palavra e lida com a parte também burocrática, jurídica. E ele, juntamente com um grupo de pessoas, eles elaboraram essa cartilha. E eu não vou entrar detalhadamente na cartilha, mas é uma cartilha de orientações políticos-sociais. E só para exemplificar, né, mostra ela assim, a capa, só para a gente ver. No sumário dessa cartilha, então é tocado sobre o Brasil, fala-se um pouco da nação, sobre a igreja. E quando diz a igreja, não é a igreja, a nossa igreja, o nosso ministério, mas a igreja como um todo, o papel da igreja, a importância da igreja, de não se esconder, mas também de entender o que é a igreja, a instituição igreja, o poder que há na igreja, né? E a responsabilidade que a igreja tem com relação à nação, né? E não ficar escondida. E também falam sobre liberdade, sobre vida e aborto, sobre o casamento e a família, sobre drogas e sua legalização. São coisas, são caras para nós, né? São caras para a igreja, para nós como pastores. Fala também da eleição 2022. Toca no comportamento da igreja, nas redes sociais, no respeito a opiniões distintas, né? Temos que ter esse respeito a opiniões distintas, não ficarmos nos degladiando, mas assim, com responsabilidade, com entendimento, com equidade, com sabedoria, mostrar a verdade. Fala também sobre os pastores, né? O papel do pastor. E no nosso caso específico, bispo, o ministério deixa bem claro que se um pastor da nossa igreja quer se candidatar, ele pode se candidatar, ele tem liberdade. Mas para isso ele vai sair da condição pastoral. Licenciar, né? Vai ser licenciado para entrar no pleito eleitoral. Então, só para concluir sobre o sumário, além de falar dos pastores, fala-se dos candidatos, da propaganda eleitoral e encerra com fake news. Então, é tudo que engloba o que a gente tem ouvido todo dia nos noticiários, mas norteando a igreja, não ouvindo de qualquer forma, mas como a Bíblia fala e o que a gente tem como entendimento. Como é que a gente pode adquirir essa cartilha? Então, essa cartilha, a princípio, bispo, inclusive essa aqui eu quero lhe passar, suas mãos, maravilha. Ela é do Senhor. Essa cartilha, a princípio, foi feita para toda a membresia. Hoje, eu creio, nós tivemos uma conferência agora no Nordeste, e lá todos os pastores levaram para suas igrejas, então toda a membresia já recebeu essa cartilha. E eu tenho certeza que eles estão editando mais, e sempre aqueles que precisarem, que quiserem, inclusive o senhor querendo, nós até vamos providenciar e vamos pedir, e isso é dado de graça. Com a maior alegria a gente faz isso, porque isso vai nortear muita gente. Maravilha, maravilha. Então tá aqui a cartilha de orientações políticas sociais, né? Essa foi criada pelo Verbo da Vida. Eu não li só aqui o sumário, mas cada assunto importante. E as pessoas falam muito hoje, né? A igreja está se envolvendo com política. A gente tem que se envolver, entrar, para que amanhã a gente continue sendo igreja e tendo a liberdade de ser igreja. Em 2018, a gente trabalhou muito na campanha e quando terminou, eu fiz uma viagem para a Coreia do Sul. E na Coreia, fiquei lá alguns dias conhecendo as igrejas e um dos dias a gente foi visitar a divisa da Coreia do Sul com a Coreia do Norte. E lá nesse local de divisa tem um prédio muito bonito, grande, redondo, todo de vidro, de frente para a Coreia do Norte. Tem um café ali. Eu fiquei lá, a gente ficou tomando um café e eu vi uma cena. Eu vi um senhor que provavelmente tinha quase 100 anos de idade. Eles vivem muito, aquela galera lá, viu? 110 anos, 120 anos. Eles comem muito bem. E ele estava com a xicrinha e ele ficava olhando assim fixamente, né, para a Coreia do Norte. E tomando café, e não tirava nem o olho, ele pegava a xícara assim. E eu observei aquele homem por uns 30 minutos. Aí eu chamei a nossa
a nossa guia, que era uma coreana que fala português. Falei, Gina, que esse moço está aqui? Tem meia hora que eu estou olhando para ele, ele não tira os olhos da Coreia. Aí ela falou assim, ó, ele tem familiar lá dentro, ele tem filho, ele tem nora, ele tem neto, e ele nunca vai poder, ele está no final de vida, e ele nunca vai poder entrar lá, e eles nunca vão poder sair. Aquilo doeu meu coração de uma forma tão pesada, assim, falei, cara, Deus nos livre, né, de um comunismo, de um socialismo, Deus nos livre disso. Eu quero lembrar uma palavra e pedir o pastor Palhano para orar, encerrando, lá em Daniel capítulo 2, versículo 28, se não me engano, Daniel fala assim, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder, é ele que muda o tempo, é ele que muda as estações, é ele, Deus, que remove reis e estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos entendidos, revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Né? E tem um outro versículo que eu tenho orado muito em cima dele, Evangelho de João 1:5, fala assim, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecerão. Então tem muita treva no Brasil, na política brasileira, no Congresso, Senado, Câmara Federal, no Supremo, no Tribunal Tribunal Eleitoral, Superior Eleitoral. Por que não deixa as urnas serem auditáveis? Isso não altera nada, isso só traz... Por quê? Mais clareza, né? Os governos estaduais, as câmaras de vereadores, as prefeituras. E eu queria que a gente orasse colocando tudo, o Brasil, toda a política, que Deus derrame luz sobre a nossa nação e principalmente esse ano, que é um ano tão importante. Amém. A palavra de Deus diz que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E o Brasil, ele é do Senhor Jesus, nós não vamos abrir mão. Pai, no nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti a nossa nação, Senhor, e tudo isso que tem acontecido no nosso meio. Pai, nós como Teus filhos, Teus servos, nós decretamos agora toda falência de tudo que traz dano para a nossa nação. Todo espírito de corrupção, de confusão, sim, Senhor, no nome de Jesus, tudo aquilo que está sendo confabulado no meio das trevas, nas escondidas, que caia por terra, Pai, no nome de Jesus. Assim como aconteceu naquela passagem em que o rei Josafá te buscou, Senhor, e uma palavra veio para eles, e eles passaram a louvar a Ti, declarar que o Senhor é bom, que é eterna a sua misericórdia. E, Senhor, a Tua palavra diz que os próprios inimigos, eles se degladiaram contra si mesmos e ficaram só os despojos para que aquele povo usufruísse. E nós cremos, Pai, que assim será na nossa nação. Tudo aquilo que está em confusão caindo por terra e o Teu nome sendo exaltado, glorificado, engrandecido e tudo transcorrendo da melhor forma possível. Tudo que está escondido, tudo que está abalado, que venha a ser abalável, para que o inabalável ele permaneça na nossa nação. É isso que nós oramos, já Te agradecendo, Senhor, porque cremos em melhores dias para a nossa nação, no nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus, queridos. Obrigado. Nós estamos terminando aqui esse quadro. Lembrando que eu vou estar trazendo outros líderes, outros pastores para a gente estar conversando, entrevistando. Abriu para nós essa porta aqui nesse estúdio, né, que é um estúdio da TV Natal, por um preço muito em conta, e o nosso diretor aqui, ele está aberto para negociar com igrejas, com pastores, preços, e eu acho importante a gente poder estar levando a palavra de Deus para a cidade, né, e poder entrar através da televisão. Mais uma vez eu agradeço, pastor Palhano. Obrigado. Deus lhe abençoe e fique aí ligado conosco com o programa De Bem com a Vida. Um abraço, Deus lhe abençoe. Queremos te fazer um convite especial e a toda a sua família. Venham estar conosco em um dos nossos cultos. Domingo, culto de celebração da família, às 18h30. Terça-feira, culto de fé e milagres, às 19h30. Sábado, Arena Jovem, às 18 horas. Nosso endereço é Rua Jacaúna, 145, Lagoa Seca, próximo ao Medoimol. Também nos siga nas nossas redes sociais e fique por dentro de tudo que está acontecendo. Vejo você no próximo programa.